Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa modelação da Ferrari F40. Se você também quer ter essa habilidade de desenhar, clique no link abaixo da minha descrição e você terá acesso a cursos que te darão esta habilidade, que é a habilidade primária de um projetista, é o desenho tridimensional. Enfim, vamos agora para o nosso vídeo principal. Então, nessa aula, a gente vai executar raios na peça inteira. Então, todos os cantos vivos, como por exemplo aqui, ó, esse andamento, o aerofólio, essa lateral aqui. A gente vai fazer raios em todos os lugares, usando as fotos como referência. Então, vou voltar aqui no nosso comando espelhar, vamos voltar um comando. Que assim o que a gente possa executar aqui será convertido no outro lado também. Vamos nos concentrar primeiramente nessa parte superior aqui, ó. Como são esses raios aqui, ó? Esse aqui, ó, que acaba lá. Esse aqui embaixo. Esse da parte da roda aqui. Esse externo aqui. Então, vamos observar as nossas fotos. Então, aqui está. Ó, aqui tem um raio bem pequeno, constante, que vai até aqui na frente. Então, aqui é um raio bem pequenininho na frente. E aqui, ó, em cima com embaixo, também dois rainhos bem pequenos. Essa lateral é um pouco maior, ela tem um raio idêntico, podemos supor. Ela é um pouco maior do que essa parte da frente. O mesmo raiozinho que a gente tem aqui em cima, ó, a gente pode considerar que a gente tem aqui embaixo também. E passando pelo interior aqui. Aqui também a gente tem um raio de arredondamento bem pequeno. Aqui em cima também aquela bem pequeno raio também. A gente quer ver só a parte da frente agora. Ó, o raio grande ele preenche quase a lateral toda, não tem nada reto aqui, ó. O raio é grande e termina quando começa outro raiozinho pequeno já, ó. Aqui, ó, que tá bem pertinho. Lá embaixo bem pequeno também, para não perder tanta característica do veículo. Essa aqui naquela quina um pouquinho maior, mas de pouco. Aqui um raio maior. Aqui é só uma chapinha, ó. Então a gente vai usar um raio bem pequenininho lá também. Ó, aqui também, ó, o fundinho bem pequeno. Bem, ó, a gente estudou lá na frente visualmente, conhecemos um pouco mais e agora vamos reproduzir no nosso modelo essas características. Então estamos aqui no nosso modelo, vamos chamar a ferramenta de raio. Então, primeiramente vamos fazer esse pequeno aqui, ele é bem facinho, ó, ele começa e termina aqui por dentro, sem que ele afete a parte de baixo lá. Raio constante. Quem sabe 2. Ó, muito grande, ele tiraria toda a característica que a gente... 1.5.
Quem sabe um pouco maior, 1, como estava antes. 0,7. Bem, vamos deixar assim. E o mesmo 0,7 por cima também. Pelo meio, eu acho que a gente pode fazer um pouquinho mais grosso. Quem sabe 0,8. 0,8 novamente. Construir. Ó, acho que deu um pouco melhor. Aqui na parte superior ele é bem pequeno. Eu vou deixar ele por último. Vamos fazer essa lateral aqui, ó, que ela é bem importante. Para que ele não pegue tudo, que eu tenho um... Bem, quase a gente pode usar raio variável. Assim a gente faz o... Por exemplo, um ali. E no outro... Quando você faz raio variável, é muito bom colocar um raio idêntico entre todos. E aí você vai brincando devagarzinho de aumentando o que você deseja, ó. Assim você vai vendo aonde dá certo, aonde não. Ó, ele está todo a 2, a pontinha tá 1, mas ainda não é o que eu desejo ainda. Ó, a gente com raio de 2 aqui, ó, pega quase todo e só fica um espaçozinho para um raio bem pequeno. Eu desejaria ter feito um raio maior aqui, sabe? Tendo um pouquinho mais de lateral. Mas como um carro esportivo, vejo que o carro, a roda vai, a carroceria está muito para baixo. A roda pega toda ali, ó. A calota ela pega toda ali. 5. Esse aqui que travou tudo. Veja que eu queria uma situação na frente, outra situação na lateral. Mas às vezes é difícil controlar tudo no mesmo instrumento. Então a gente retira. Ok. Vou retirar essa parte da frente. E fazer aqui, ó, sem propagação com tangente. É, ele não pôde. Não pôde terminar reto ali. Pelo visto terá que ser mesmo inteiro. Vamos lá. 2.
2. Ativar a propagação tangente, ó, porque tinha um elemento lá. Ok, a gente já selecionou um elemento a mais aqui. Estão todos a 2. 3. Tendo aquele elemento a mais selecionado, aquele lá também. Agora ele tá funcionando melhor. Aqui, ó, quando eu apunho maior, ele toca lá, daí dá um problema e não consegue fazer. Então vamos voltar para 2. Ó, veja que não toca ainda. Mas se esse aqui já é 3 e lá eu ponho 3, aí ele vai crescer aqui e vai tocar. Vou colocar a 3 lá. E 3 aqui também. Não pode. 2,5. 2. Tudo bem. Vamos dar um OK. Podemos ver a nossa imagem, ó. Então, esse ponto aqui, ó. 2 também. Vamos fazer pequeno, então. Aqui ele faz pequeno. Então, não é que é 2 aqui e lá é grande. Então, a gente colocou 2. O 2 vem até aqui, ó. Para que ele vá crescendo o raio. Ó. Dessa forma, a gente consegue fazer um raio maior aqui e lá. E só no percurso da roda a gente pode, digamos que quase pulá-la. 5. 5. 3. Lá acho que não dá. Mas se a gente pega esse elemento aqui, ó. Mas por que será que ele não faz? Por enquanto eu ainda não achei a resposta. E se esse aqui é 2,5? Esse consegue 2,5 que antes não conseguia? Não, não conseguiu. 2,4. Vamos de décimo em décimo para ver qual é o máximo que ele pode. Às vezes, descobrindo o máximo, você consegue descobrir o porquê que ele não estava permitindo. Bem, esse elemento aqui, ó, vamos subdividi-lo, fazendo com que esse aqui seja 2. Então, o 2 vai se manter um pouquinho mais para frente também. E aqui nós vamos fazer com um pouco mais. Foi até demais, 3. E o 2,5 que antes não dava, ainda não dá. 2,2. 2,1. Então não melhorou em nada a situação por enquanto. Temos também transição suave ou transição direta, ó. Ele vai, quando ele muda o raio dele, ó, a direta ela vai mais seca, mais rápida. Enquanto que a outra é como se fosse ele tangencia melhor. Posso colocar até 10, ó, que ele aceita.
No nosso caso é muito, talvez. 8. Bem, eu estou testando aqui, né, combinações diferentes. Às vezes, quem sabe. Então, vamos até aqui. Aqui consigo aplicar 6? Não. E 2 sim. Será que esse raio aqui está prejudicando um pouco? Se a gente trazer ele lá para baixo. E voltar aqui com ele. Pode ser que ajude. Tava verificando lá se a gente pudesse aumentar um pouquinho mais. Mas enfim, vamos tentar primeiro com a... Como o meu filete variável 3 ele é pai do 4, então ele tem ele é filho do 4, ele não pode existir antes do pai, né? Então tem a ordem cronológica. Eu vou chamar um novo instrumento mesmo do zero, pra gente testar algumas coisas aqui. Vamos pegar todos os tratos aqui. Todos com 1, ó, foi definido. Já gostei aqui, ó. Ele deu uma repartição diferente porque aqui tem um canto vivo entre os dois, mas eu já gostei porque ele é simples. Então tudo que é mais simples é mais fácil de ser calculado e aí é mais fácil de que ele aceite o que a gente deseja. Vamos lá, 7 lá, 4 aqui. Vamos aumentar aos poucos. 3, ó, nunca aceitou tanto aqui, né? Foi a primeira vez. Então lá no início a gente quer que seja 2. Precisa ser um bom compromisso. Quem sabe aqui 3, 4. Essa aqui 4 também. Aqui vou botar 5, um pouco intermediário. 6. Opa. Então, essa aqui eu queria 6. Ó, lá é 6 e vai diminuindo até chegar no 4. Chegou no 4, ele vai diminuir até 2 e continuar no 2 lá também. Então, 6 e 7, eu prefiro manter os dois a 6, que ele já fica um pouco mais constante novamente. E acho que assim ficou mais adequado. A única mudança, talvez o 2 e 2 eu deixaria para 1. Pode ser uma opção. E talvez o 2 seja muito grande. Bem, vamos deixar o 2 como estava ali. Bem, então a gente
buscou brincar com os números, com a árvore de projetos, buscando fazer o raio antes do outro raio lá que vinha, para buscar ter um resultado diferente. Então, como a geometria era mais base, mais inicial, ela permitiu, era mais primitiva, ela nos permitiu muito mais. Ok, muito bom. Vamos dar um ok. Ó, aqui tem um raio bem mais característico. E aqui na frente, o nosso raio já bem menorzinho. E como esse raio a gente tirou ele, agora vamos reconstruí-lo. E veja, se antes ele terminava lá, uma tangência, digamos assim, agora ele vem quase reto. Né? E vamos criar o raio aqui, ó. Recriá-lo, na verdade, né? E veja que o 25 que ele fazia antes já não faz mais. Vai ter que ser menos. Veja como um instrumento interferiu no outro. Quem sabe 20? Quem sabe 15? 10? 5. Com 5 deu. Mas aí o problema é que fica muito... não fica bom lá. Eu queria mais suavidade. Então vamos sair dele. Salvar. Ok. Esses dois vamos eliminá-los. E vamos recriar um raio novo. Só que dessa vez variável. Ou até raio de face. Vamos ver que resultado a gente pode obter aqui. Muito interessante aqui, ó. Entre essas duas, ele é capaz de fazer um 25. Só que me afeta um pouquinho mais lá, mas é pouca coisa, mas ele consegue criar essa suavidade e é aquela que me interessa. Ó. O resultado ainda é muito bom. Ainda lá é mais alto, digamos. Era o efeito que a gente buscava anteriormente. Ó, sempre mais alto. E lá em cima tá ok. Agora falta fazer um raio aqui. Ele tem um pequeno canto, mas é muito pouco. Bem, 25 é muito. Quem sabe sim. 1. Ó, 1 até faz, mas aí não acaba não criando o efeito que a gente deseja. Então vamos... Quem sabe um raio variável. Definir 2 para todos. Não fez? 0 aqui. Quem sabe 0 na outra ponta, ó. E agora vamos aumentar esse meio aqui. Tá, se lá deu 0, aqui se eu colocar 2, o que acontece? Ele faz, tá? Então aquela ponta 0 me ajuda. Então, vamos colocar tudo a 5. Vamos colocar a 10. Até mais, 20. Veja que conforme ele aumenta, ele começa a abrir até lá, até criar uma espécie de tangência, que lá era 25. Agora já começa a conseguir, mas acaba ficando um pouco mais estranho. Mais do que 25 ele não vai deixar, porque o 25 já é aquele. Ok. Sabe até 24. 23. 22.
21, 20. A gente está conhecendo um pouco o comportamento dessa situação. 20. Você viu que acima de 25 não fazia, 25 fazia. Daí vai descendo o número, não deixava mais. E agora deixou. Com 20 eu gosto porque fica bem amenizado ali. E agora vamos trabalhar nessa indo para baixo aqui. O canto é tão pequeno que quase não precisava desses raios. 15, de 5 em 5 também é bom. 10. 10 não deu. 7. Opa, e se essa aqui fica 7 também? Permite ou não permite? Porque como eles estão tão próximos, tem uma variação no diâmetro ali, às vezes é difícil. Ok, vamos nos acontentar com essa situação. Que, aliás, parece bem adequada. Porque veja, se aqui ele fez um raio de 6 e olha como é grande. Por que ele faz um raio de 5 e parece tão pequeno? Porque o canto vivo é menos acentuado. Se ele está quase próximo de 180 graus, que seria, digamos, uma tangência, né? Quanto mais próximo ele está, menor ele fica. Ok, definimos como 2 aqui. Então vamos definir como o raio menor 2. Vamos fazer um raio aqui embaixo. Raio normal. Ó, ele parou lá naquela face. Não é o que queremos. Então vamos fazer um raio de face. 3. Se olharmos a nossa imagem. Não, tem que ser tão pequeno quanto. Esse aqui já nos permite um raio maior. Um raio constante. 3. É menor do que 3. 2. Aceitável. Aqui vamos para o nosso clássico 2, considerando ele como pequeno. Um raio de 2. Vamos desativar a propagação tangente. Eu quero fazer ele só num pedaço. Aqui, ó. Raio de 2, olha, ele vai perder toda aquela característica. Talvez é mesmo o 2 seja muito grande ainda. 1 eu aceito. E pensando bem, a gente pode ativar a tangência mesmo. Ele vem lá para cima, ó. Não, vamos desativar. Se a gente pensa cada ponto de uma forma diferente.
Então aqui também um, tirando a tangência. Aquele variável, já que a gente implantou um como padrão, vamos colocar um também. Ok, atualizando. E o nosso raio, ó, como aqui se afina, digamos, a geometria, ó, ela vem de lado e sobe, ó, faz um bico. Isso significa que quando a gente fazer um raio, talvez a gente perca um pouco de geometria, ela vá um pouquinho para dentro, como a gente vai observar agora. Ó. Ó, ela veio para dentro, porque não tinha material. Ela teve que entrar para poder fazer o raio que a gente solicitou. Então, quase nessa seção a gente faz o raio menor, para que ele seja menos impactante. 0,5. Até ficou bom. Olha, até acabou entrando um pouquinho mais aqui. Mas aqui, ó, onde ele afinou mais, quem comanda é aquela face grande. Ou podemos mexer nesse raio aqui, ó, e reduzir um pouquinho mais. Vamos colocar todos a 5. Vai ficar muito bom também. Aí aquele raio menor vai ter mais material. E aí o nosso raio vai vir um pouquinho para fora ainda. Não ficou feio, a gente só tá fazendo uma pequena melhoria. Continuar a ignorar erro. Uma coisa deu errada na árvore. Então o maior raio constante que a gente consegue é de 4. Se a gente fizer com face 5, também não vai muito longe. Bem, vamos reutilizar nosso filete variável que tinha anteriormente. Então, menos aquele 20 estava intenso demais. Quem sabe aqui é 0. Tem um ponto que está bloqueando tudo e é o que a gente está fazendo agora, é tentando descobrir. 10, e se começa 10 e 10? Não. 5. 5. E essa aqui. Então vamos botar 4. Definir todos com 4. E aí a gente aumenta 10, 15. Isso aqui fica 0. Ou fica 15. Vou me contentar com 10. Ó, aqui também 10 ficou muito bom. Vamos ver se aqui até onde a gente consegue ir. De qualquer forma, aqui é tudo muito tangente, ó, não tem nenhum canto aqui. E agora vamos reconstruir
a árvore de projetos, menos o espelhar. Se a gente olhar de cima, ó, melhorou muito aquela situação. Aqui precisamos unir esses dois corpos para conseguir fazer aquele raio aqui, ó, entre os dois. Como a gente consegue ver na imagem, ó. Mas antes de unir, eu quero criar o segundo raio aqui, assim a gente consegue unir os dois. Vamos lá, raio de face, como a gente aprendeu na aula anterior. E aqui novamente. Então, de 2 ali, de 2 aqui. Esse aqui eu acho adequado para 2. Aqui quase 1. Aquele de trás tá bom. E esse aqui vamos colocar 1 também. Atualizamos. Ele se reconstrói. Muito bom. Então, raio constante de 1, que ele vai chegar aqui. Como essa superfície e essa são idênticas e a de baixo também, se eu fazer um raio entre essas e entre aquela, eles vão dar perfeitamente, vão se encontrar perfeitamente a zero. Aqui a gente pode então combinar, adicionar, unir os dois. Assim a gente consegue fazer aquele raio interno. Sabe, até 2 era um pouquinho mais abundante. Tudo bem, se aproxima. E por último, encerrando a aula de hoje, vamos fazer um raio aqui no para-brisa. Como ele é um canto mais agudo, ele é muito mais sensível aos valores de raio. Aqui vai ter que ser bem menor do que o que a gente está colocando, 0,5. Ponto 3. Ponto 5 vai bem. Veja que a gente fez o raio e ele não entrou. Por exemplo, se a gente olha aqui o piloto, né, ele não entrou abaixo dessa lateral. A gente quer que ela seja respeitada.
E claro que aqui ela está por cima ainda vamos realizar um raio. Então, nessa aula, a gente pode aplicar todos os raios nessa parte superior, mantendo a parte artística do carro. E por final, podemos reconstruir a árvore de projetos. Ó, assim ele replicou os raios do outro lado também. Lembrando que se você quiser se aprofundar com tudo que tem a ver com SolidWorks e o mundo do projeto, clique no link da descrição, assim você vai ver o meu site e tudo que tem disponível para você.